tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre. A religião divina esclarece: os mortos não morrem. Após o fenômeno da morte, o espírito segue vivo no mundo espiritual, trabalhando, evoluindo com novas chances de progresso em sua jornada eterna. Agora, você já parou para pensar como ficam os laços que foram construídos ao longo da vida no plano material? Hoje, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde a questões que chegaram sobre esse tema. Laços espirituais. Como fica a nossa conexão com aqueles que desencarnaram? Quem participa desse espaço é o irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da religião divina. Irmão Jaime, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Gesiel, e toda essa audiência da comunicação 100% Jesus em todo o Brasil. Começamos, irmão Jaime, com a pergunta da nossa irmã Isabel Alves Pessolo, que mora em Ribeirão Preto, no interior paulista. Se o meu marido ou eu voltarmos ao plano espiritual, vamos nos lembrar um do outro ou de outras pessoas com quem convivemos? Pergunta bem interessante da nossa irmã Isabel. Nós agradecemos a participação e aprendemos, Isabel, aqui na religião divina, que a vida continua no mundo espiritual. E todos os laços que nós criamos nesta vida, nesta encarnação, certamente eles terão continuidade no campo astral, né? É uma sequência, é uma consequência à vida espiritual. Inclusive, originalmente, a nossa vida é no mundo espiritual. E a nossa evolução acontece nos dois planos. Quando estamos na matéria, temos a encarnação como oportunidade de desenvolvimento. Quando voltamos ao mundo espiritual, em espírito, nós vamos continuar trabalhando, estudando, aprendendo e vamos continuar evoluindo, como dizia aí agora há pouco o nosso irmão Gesiel. Eu quero trazer para todos e dedico a você, Isabel, o livro do irmão Paiva, Os Mortos Não Morrem. Na página 178, ele tem um esclarecimento muito interessante e muito importante para todos nós. O subtítulo é esse, olha: a busca pela compreensão correta da nossa essência. A busca pela compreensão correta da nossa essência. Então escreve o nosso irmão Paiva Neto. Ao longo das décadas, tenho defendido na imprensa brasileira e do exterior que aos poucos a criatura humana vai aumentando a consciência de que a continuidade da vida após morte, entre aspas, não é um conceito que interessa apenas aos que professam alguma crença religiosa ou filosófica, mas é objeto de estudo sério para todos. A compreensão correta de que somos, antes de mais nada, espírito, intensifica a força de vontade no enfrentamento de tudo o que não seja recomendável à nossa existência, coletiva ou individual. Então, essa busca correta dessa compreensão, que nos fala o irmão Paiva, que a nossa essência é espiritual. Então, irmã Isabel, nós viemos do mundo espiritual. Estamos tendo uma experiência na carne, no mundo material, mas voltaremos ao mundo da verdade. E lá nós daremos continuidade àquilo que nós estamos fazendo por aqui. Daí a importância de vivermos bem, em harmonia com as leis divinas, vivendo em harmonia com os nossos semelhantes, praticando bem, ajudando aqueles que estão à nossa volta
estudando, conhecendo essa doutrina da religião divina que nos esclarece sobre esses fenômenos, como é a vida no mundo espiritual. Então, certamente, você, seu esposo e as pessoas que fazem parte do seu relacionamento hoje, certamente vocês se encontrarão na hora certa no mundo espiritual para dar continuidade a esse aprendizado. Nosso abraço à irmã Isabel Alves Pessolo, em Ribeirão Preto, São Paulo. Isabel, você representou muita gente que tem também essa dúvida, está acompanhando agora a Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Não é porque o desencarne ocorreu que a mãe deixou de ser mãe, o filho deixa de ser filho, o pai deixa de ser pai, a avó, o avô, o esposo, a esposa. Essas relações que são constituídas na Terra, o irmão Jaime explicava, antes são concebidas no mundo espiritual, então transferidas, transportadas aqui para a nossa convivência na Terra. A próxima pergunta, irmão Jaime, é de uma pessoa que prefere não se identificar e aqui nós respeitamos esse direito. A questão é a seguinte: mesmo sabendo que não podemos ficar sofrendo pela morte de quem amamos, às vezes eu lembro do meu pai e choro. Eu estou atrapalhando a vida dele no mundo espiritual? Muito obrigado, meu irmão ou minha irmã, pela sua pergunta. Esse é um fato que realmente todos nós passamos, né? Quem não tem um ente querido que voltou ao mundo espiritual. E amanhã voltaremos nós também ao mundo da verdade e os nossos parentes, amigos, os nossos pais, nossas mães ficarão por aqui. Então, essa pergunta é interessante pelo nosso comportamento. Eu vou continuar trazendo aqui o livro do irmão Paiva, Os Mortos Não Morrem, que ele é muito esclarecedor sobre os assuntos que nós estamos conversando hoje. E na página 390, nesse adendo, que tem esse subtítulo, Vida após a morte e o enfrentamento do luto. O irmão Paiva vai esclarecer muita coisa para todos nós, para você, minha irmã, ou para você, meu irmão, que trouxe essa pergunta para o programa do dia de hoje. Então escreve o irmão Paiva: a morte é um fenômeno natural da vida e exige adaptações tanto para aqueles que retornam ao mundo espiritual, quanto para os que permanecem na Terra. A saudade manifesta-se neste lado da existência, bem como no de lá, porque o sentimento de amor fraterno mantém as almas interligadas. Faço eu aqui um comentário. A irmã Isabel, que fez a pergunta anterior, olha a resposta aqui que o irmão Paiva também nos oferece. A saudade permanece de um lado ou do outro, né? E essas almas estarão interligadas por esse sentimento de amor, de fraternidade, de respeito, de dedicação. Então, a vida vai continuar e nós vamos continuar juntos. Mas vamos prosseguir com o que escreve o irmão Paiva Neto. O luto é um processo que precisa ser respeitado. É humano. Devemos oferecer compreensão e apoio para que ninguém se sinta sozinho nesse instante. Todavia, sempre cordialmente orientamos que não se cultive vibrações de tristeza, pois isso também alcança o espírito que está em recuperação, estando ela ou ele muito mais sensível àquilo. Então, aqui o irmão Paiva está lembrando a todos nós que as nossas vibrações alcançarão os espíritos desencarnados. Qual é a vibração que nós vamos mandar a eles? De dor, de tristeza, de não aceitação do fato que é normal, é natural? Ou vamos mandar as nossas vibrações de agradecimento, nossas vibrações de sucesso, de progresso, de melhoria? Cada um de nós pode ajudar realmente os nossos entes queridos que já voltaram ao mundo espiritual.
Mas vamos finalizar aquilo que nos explica o irmão Paiva no seu livro Os Mortos Não Morrem. Ele continua dizendo: daí a necessidade de nos recordarmos com muito carinho daqueles que nos antecederam à grande pátria da verdade, resgatando as memórias felizes, fazendo com que recebam de nós somente o melhor de que dispomos no coração. Certamente, isso nos abastecerá e nos tornará fortes para suplantar quaisquer adversidades no caminho. Ter essa certeza de que as pessoas que tanto amamos prosseguem suas jornadas no além, nos capacita a atravessar esses momentos. Então, essa compreensão de que a vida continua, como diz o irmão Paiva, vai nos capacitar a enfrentar esses momentos, que é o momento do luto aqui na pátria material. Mas podemos, sim, envolver nossos entes queridos nesse amor, nessas boas memórias, nas alegrias, nos progressos que nós constituímos juntos, e dessa maneira nós estaremos dando a eles a força que eles precisam para a continuidade da vida. Então, você, meu irmão ou minha irmã, que trouxe a sua pergunta, continue oferecendo para o seu pai as preces, leituras edificantes, bons pensamentos. Dedique a ele, aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio, uma música legionária, uma prece. Tudo isso certamente vai fortalecer esse seu pai, que está no mundo da verdade, e também vai fortalecer você. Vai acalmar, vai tranquilizar, vai proteger, vai iluminar a sua decisão de cada vez mais mandar a ele somente boas alegrias, boas vibrações, boas recordações. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E sobre o exercício da prece, irmão Jaime, também há questões, dúvidas sobre essa interação do plano material com o mundo espiritual. O nosso irmão Roberto Silva Mota, que está em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Roberto, antes de registrar aqui a sua questão, quero compartilhar com você o abraço fraterno da religião do terceiro milênio, a religião do amor universal. Quantas famílias estão passando por desafios como esse que você sinceramente compartilhou com a nossa equipe, abrindo o seu coração. O Roberto diz assim: minha irmã faleceu de Covid e eu sei que não dará mais para saber como ela está daqui em diante, se ela já ficou bem. Mas eu queria pelo menos saber se ela tem recebido minhas preces do lado de lá. E aí vem a pergunta, irmão Jaime: nós continuamos ligados pelo pensamento? De que forma ela poderia receber as minhas orações? Muito obrigado, Roberto, pela sua pergunta. Certamente muitos dos nossos entes queridos que estão no mundo da verdade estão ligados a todos nós pelo pensamento. E eles recebem, sim, as nossas orações, porque o irmão Paiva está sempre lembrando a todos nós que a morte não existe e que a morte não separa aqueles que se amam, exceto quando há suicídio, que não é o caso da sua irmã. Então, esse pensamento de vitória, esse pensamento de força, esse pensamento de progresso, de agradecimento, vai chegar certamente ao coração espiritual da sua irmã. O nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro Páginas de Esperança, Espiritualidade, Família e Evangelho Apocalipse de Jesus, na página 43, ele traz uma mensagem que é endereçada a todos nós, e nós dedicamos a todos esses irmãos, a Isabel, o Roberto, esses que fazem a pergunta hoje no Religião de Deus. O irmão espiritual diz assim: amor, o maior ímã da espiritualidade. E ele escreve espírito mandando a sua mensagem para todos nós. Espíritos afins se reencontram também no universo carnal. É ilusão acharmos que estaremos distantes daqueles que amamos, pois o amor é o maior ímã da espiritualidade. É a atração que não cessa em nenhum momento. É o próprio Deus atuando,
ligando as criaturas umas às outras por força do coração, do sentimento. Portanto, meu irmão Roberto, a sua irmã certamente estará recebendo de você toda essa força, todo esse sentimento, esse seu abraço, essa sua vibração. E vocês continuarão, sim, ligados, porque o amor é maior. Essa fraternidade que existiu entre vocês, essa boa convivência, vai fazer com que, ao elevar o seu pensamento a ela, numa prece, num pensamento forte, numa música, ela estará no ponto espiritual que se encontra, recebendo de você esse seu carinho e essa sua manifestação. O irmão Paiva também, ainda no livro Os Mortos Não Morrem, só que agora na página 84, ele traz aqui o seguinte alerta para todos nós, e eu dedico a você, Roberto, e a toda a nossa audiência. Ele diz assim: depois de traduzir o poema do imortalista, do saudoso irmão Alziro Zaru, ele transcreveu esse poema e na sequência ele diz assim: daí a importância de refletirmos acerca desse fato inexorável. Existir é uma jornada infinita, ora aqui na Terra, ora acolá no espaço. É compreensível que sintamos saudade dos que partiram, mas não nos devemos exceder em lágrimas, porque a nossa aceitável dor pode perturbar-lhes no plano espiritual a adaptação à nova conjuntura. É a pergunta do nosso irmão que não quis se identificar. Então, a nossa tristeza, as nossas lágrimas precisam ficar afastadas do nosso pensamento, do nosso sentimento, quando elevamos o coração, a alma, aos amigos, aos parentes, aos entes queridos que estão no mundo espiritual. Esse livro é fantástico e eu recomendo a todos, para que vocês tenham também Os Mortos Não Morrem, livro do irmão Paiva Neto, que você pode adquirir buscando no Clube Cultura de Paz. Ou ainda, você liga no nossa central de atendimento 0300 10 07 940. Você vai ter acesso a uma leitura, a uma literatura, a ensinamentos que vão contribuir muito para a sua caminhada na Terra e certamente no lado espiritual quando para lá formos na hora certa. E com essa excelente recomendação de estudo sobre a continuidade da vida após o fenômeno da morte, com a leitura do livro Os Mortos Não Morrem, encerramos aqui nossa conexão nacional com mais essa edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Cada emissora da Boa Vontade vai se preparar para a prece e nós teremos a chance de orar por aqueles que fazem parte da nossa vida. Aqueles que, ao nosso lado, no plano material, continuam vivenciando os mesmos desafios. E no mundo espiritual também, a nossa lembrança daqueles que, por terem voltado a outras dimensões da vida que é eterna, não deixaram de existir, não perderam suas conexões com todos nós. Vamos juntos na preparação para a prece pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio. A sintonia do coração. A sintonia do coração. Faltando 10 minutos para as 11 da manhã, hora oficial de Brasília, vamos nos preparar para a prece. Irmão Jaime, já que falamos tanto hoje de valorizar esses laços com aqueles que voltaram ao mundo espiritual, então vamos exercitar agora essa consciência ampliada para os assuntos da espiritualidade e pedir em oração por todos esses entes queridos. Certamente, Gisele. Vamos juntos então orar
com a força que a religião divina inspira a todos nós. Estas são palavras do saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião do terceiro milênio. A religião de Deus, a religião do terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. Todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal, na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Está formada, assim, a poderosa corrente ecumênica de preces pelo fortalecimento da fé realizante em Jesus. E quem registrou a sua gratidão à religião divina pelo fortalecimento recebido em um dos instantes mais desafiadores da sua vida, foi o retorno da sua mãe ao mundo espiritual, é o nosso irmão Alfredo Cardoso Machado, de Salvador, na Bahia, que traz agora o seu depoimento. Houve um momento em que eu estava muito triste, praticamente no fundo do poço, e foi através da religião de Deus que eu consegui uma luz no fim do túnel, digamos assim. A minha mãe sempre foi meu alicerce, sempre cuidou de mim, uma pessoa semi-analfabeta, mas que deixava de comer para nos dar alimento. Acordava 4, 3 horas da manhã para fazer comida, para vender, para fazer de tudo. Depois que ela ficou velha, idosa, com problemas, eu não pensei 2 vezes. Larguei tudo que eu tinha, larguei a amizade, larguei tudo. Cuidei dela até o final da vida dela. E depois que ela foi embora, que ela desencarnou, na verdade, né, eu não tive alicerce. E alguns meses atrás, falar a verdade, eu nunca pensei em tirar minha vida, até porque eu sei o que acontece com as pessoas que tiram a sua vida. Mas eu estava num momento que, para mim, a vida não fazia muito sentido mais. E aí eu fui, meu Deus, o que eu faço? As igrejas tudo fechado, e aí eu fui para a internet descobrir a religião de Deus. Foi me dando caminho, luz, diretrizes, ensinando o caminho da luz, né, na verdade. Hoje eu me encontro num estado bem melhor. Não vou dizer que eu estou 100%, mas nada se comparado ao que eu era alguns meses atrás. Jesus, cada vez eu sinto que Jesus está presente. Graças a Deus, meu amigo e irmão Alfredo Cardoso Machado, de Salvador, na Bahia. É essa força, é esse amparo, é essa luz que vem do Mestre Divino de todos nós, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos oferece. Por isso, na permanente cruzada Salvemos Vidas da religião divina contra o suicídio a favor da vida, nós vamos ouvir agora a música legionária O Grande Segredo da Vida. A letra é um alerta do escritor Paiva Neto que nos ensina: eis que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna, na hora certa, determinada por Deus, porque o suicídio golpeia a alma de quem o pratica. Não resolve as angústias de ninguém. Entremos, pois, apenas no correto tempo, no tempo certo, na vida eterna. Esse ensinamento do irmão Paiva Neto, autor da letra da música legionária O Grande Segredo da Vida, melodia do maestro Vanderlei Pereira, interpretação de Ângela Araújo e coral ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Orquestra Filarmônica Boa Vontade. A regência do maestro José Newton Tolim.
preparando-nos para a prece, o momento da oração, nós ouvimos a música legionária O Grande Segredo da Vida. A letra é um alerta do escritor Paiva Neto que ensina, 2 pontos. Eis que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Na hora certa, determinada por Deus, porque o suicídio golpeia a alma de quem o pratica. Não resolve as angústias de ninguém. Entremos, pois, apenas no correto tempo, no tempo certo, na vida eterna. Esse ensinamento do irmão Paiva Neto, autor da letra da música legionária O Grande Segredo da Vida, melodia do maestro Vanderlei Pereira e interpretação de Ângela Araújo e coral ecumênico Boa Vontade da cidade de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, Rio de Janeiro e a Orquestra Filarmônica Boa Vontade. A regência José Newton Tonin e a participação do povo que superlotava o Parlamundi da LBV em Brasília em 2018 durante o espetáculo Música Legionária Os Mortos Não Morrem. E assim nós vamos nos preparando para a nossa prece, colocando ao lado do rádio, do smartphone, da televisão, a nossa vasilha com água, porque a água recebe, pela misericórdia divina, os fluidos, a energia, a saúde que nós precisamos para o corpo material e para o corpo espiritual. Nós vamos orar a prece do copo d'água, uma gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alziro Zaru. Assim, juntos, num só pensamento, num só coração, num instante só, formando essa grande corrente de preces do Templo da Boa Vontade, nós vamos ajoelhar nossas almas e vamos agradecer a Deus as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amparo, sabedores que somos de que nunca estamos sozinhos. Temos sempre por nós Jesus, nosso Mestre e Senhor, e Deus, nosso Pai Celestial. Vamos orar, vamos juntos falar com Deus. Que a paz de Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre.
neste copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Nós te agradecemos todas as bênçãos que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre a família legionária. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria de teu novo mandamento. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu Apocalipse: Eis que venho sem demora, trazendo meu galardão, dando a cada um segundo as suas próprias obras. Nós numa só voz lhe diremos: Ora vem, Senhor Jesus! Amém e viva Jesus! Viva Jesus em nossos corações para sempre. O mesmo Mestre amado
que disse aos seus apóstolos e discípulos de todos os tempos: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos pelo mundo, e eu vos darei descanso para a alma. Nós confiamos em Jesus. E para que essa tranquilidade que foi conquistada agora durante a prece seja mantida de forma permanente, nós vamos a esse gesto de devoção e fé realizante, a água fluidificada. Meu copo com água está aqui. E eu acredito, aprendi assim com a minha família aprendeu na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e essa tradição foi iniciada pelo saudoso irmão Alziro Zarur ao final da década de 1940 pelo rádio. Eu acredito que na água foram depositados os recursos necessários ao fortalecimento da minha saúde integral, espírito saudável, corpo saudável. Faça o mesmo e eleve a sua súplica ao coração de Jesus. Aproveite também para agradecer ao Cristo por tantas bênçãos que Ele faz serem derramadas, por exemplo, na água, mas em toda a sua vida. Viva Jesus em nossos corações para sempre.